Olá, quinto ano, tudo bem? Boa tarde! Preparados para mais uma semana de aula? Então vamos embora, vamos estudar. Olha só, nessa aula de agora nós vamos falar sobre economia e sociedade na Primeira República. Lembra que na semana passada nós falamos sobre a República Oligárquica, a política do café com leite? Esse assunto vai ser fundamental para a aula de agora. Então, se você não assistiu ainda, assiste aquela aula primeiro e depois continua assistindo aqui, tá bem? Bom, a política do café com leite foi a alternância de poderes entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Em Minas Gerais havia uma grande produção de leite e em São Paulo uma grande produção de café. Nesse momento no Brasil, o café era a principal economia, o principal produto da nossa economia. O estado de São Paulo começou a desenvolver técnicas modernas, tanto para o cultivo, também quanto para o transporte desse produto. No final do século XIX e início do século XX, começaram a construir ferrovias, ou seja, trilhos de trem, que ajudavam a transportar esse café do interior até o litoral, no caso de São Paulo, o Porto de Santos. De lá, esse café era vendido e exportado para países como Estados Unidos e também para a Europa. Nesse momento, o Brasil começou a passar por um grande desenvolvimento econômico. Construção de ferrovias, como eu já disse, construção de fábricas, de escolas, bancos, estradas, comércios. A nossa sociedade estava em transformação nesse momento. As indústrias foram crescendo, as cidades iam crescendo de uma maneira acelerada. Foi um crescimento realmente muito rápido para a época. As pessoas que estavam no campo começaram a querer vir para as cidades em busca de novas condições de trabalho. E muitas vezes conseguiam trabalho nas fábricas, trabalhando como operários. Só que esse trabalho, muitas vezes, não era interessante, não tinham boas condições, os salários eram baixos, a jornada de trabalho era muito longa, não tinha folga e não tinha férias. Assiste um pedacinho desse filme aí que eu vou colocar, chamado Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que retrata um pouquinho do trabalho dos operários da época. Já volto. Muito legal esse filme, né? Ele chama Tempos Modernos e está disponível aqui no YouTube, caso você queira assistir ele todo, tá bem? Ele retrata um pouquinho da rotina, da vida dos operários daquela época. A rotina de repetição, apertando ferramentas o tempo todo, o ritmo acelerado de trabalho, e ele vai mostrar pra gente como que as condições realmente eram precárias. Mas muitas pessoas vinham do campo buscando melhor condição, porque pelo menos pagavam um pouquinho melhor do que a vida no campo, tá bom? Esse filme também mostra pra gente uma arte que estava em desenvolvimento na época, o cinema. Esse filme é de cinema mudo, ou seja, ele não tem falas. O cinema, juntamente com o rádio, estavam se desenvolvendo e despertando o interesse em muitas pessoas da época. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os movimentos sociais que surgiam no Brasil nesse período. Até breve!